Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a doutora Patrícia Pinheiro Beck-Eichler, pesquisadora e pós-doutorada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de suas outras parcerias. Fique ligado no canal, verifique sua inscrição. Se ainda não tiver inscrito, se inscreva, ative as notificações, dê um like, comente e compartilhe. Abeco a Consciência. Salve, amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Estamos de volta hoje para entrevistar a doutora Patrícia Eichler, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que vai nos contar aí um pouco sobre sua trajetória, suas passagens, suas pesquisas, suas parcerias, enfim, esse universo acadêmico e esse universo de trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo aí de décadas, né? Vamos dizer assim, de muitos anos. Tudo bem, Patrícia? Tudo jóia, Ricardo. Maior satisfação estar aí contigo hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Muito bom ter você aqui com a gente na Abeco a Consciência. Então, para a gente iniciar, eu já faço aquela pergunta clássica, né? Eu peço para que você fale um pouco sobre você, sobre a sua carreira. Legal. Obrigada, Ricardo. Então, sobre a minha carreira... Bom, primeiro, obrigada, né, a Abeco, a gente, né, eu já estava me lembrando da primeira vez que eu fui no congresso da Abeco, acho que foi em 1992, em Bé, no Rio Grande do Sul, e ali acho que começou a minha carreira. Eu conheci o professor Eduardo Kutsuks, e ele, né, começou lá, e a gente começou a conversar sobre realmente estratigrafia, o que seria, né, mas voltando assim à minha carreira mesmo, eu sou bióloga, né, fiz ciências biológicas no Mackenzie, em São Paulo. E aí eu fiz mestrado, aí depois foi dificuldade de entrar no mestrado no Instituto Oceanográfico da USP. Era bem concorrido e eu consegui entrar depois na primeira tentativa, na realidade, mas as provas eram muito... você tem que estudar demais, assim, vamos dizer... Depois que você termina de fazer da graduação, você entrar no mestrado, tem que continuar estudando, a gente pensa, nossa, depois que eu me formar eu vou parar de estudar, né? E isso não acontece, né? A realidade nossa é o contínuo estudo todos os dias, né? Eu acho que eu acordo já continuando estudando. Então, essa carreira que eu imaginei que eu ia, né, terminar depois, não aconteceu. Então, o mestrado no IO e o doutorado depois, porque eu engatei um no outro, né? Eu terminei o mestrado em 93. Não, eu comecei o mestrado, né, em 94 e terminei em 97. E aí o doutorado comecei em 97, terminei em 2001, lá em São Paulo. Bom, saindo, né, vamos dizer, fresquinho em 2001, fazer o quê, né, com o título de doutor? Vim para Florianópolis com bolsa de pesquisa, bolsa de pós-doutorado. Fui trabalhar em Laguna, naquela lagoa maravilhosa, né, das Três Lagoas, São João, Mirim, e era muito interessante. Eu percebi realmente aquela parte da biologia aliada realmente à parte ambiental, quando eu vi os golfinhos trabalharem com os pescadores, né? Então, isso realmente me mostrou que é possível a interação, né? Então, lá em Laguna, existe essa interação, os pescadores ficam assim na beira do rio e os golfinhos, era uma população de mais ou menos 80 golfinhos em 2001. Hoje, infelizmente, eles estão a menos de 20. Por isso que eu estou falando disso, que é muito importante, Ricardo, porque existem 2 locais no mundo onde existe essa pesca interativa, que é em Imbé, né, e em Laguna. Em Imbé, onde eu fui e trabalhei, foi onde eu fui conhecer a Abeco, e logo eu percebi que tudo está relacionado. Aí, ficando 3 anos, né, em
Laguna, vamos dizer, em Florianópolis, aqui no Sul. Em 2004, fui para os Estados Unidos. Aí, eu não sei, fui fazer pós-docs, Ricardo. Você quer que eu agora comece a falar sobre os pós-docs, querido? E como a gente sobrevive assim? Então, Patrícia, na verdade é isso mesmo. Você tem uma característica um pouco diferente da maioria dos professores que eu tenho entrevistado aqui no canal, né? Porque normalmente os professores acabam fazendo esse mesmo percurso, mestrado, doutorado, faz 2, 3 pós-docs, acaba entrando na universidade e aí ficam as atribuições da universidade um pouco mais fixo em uma determinada cidade, em uma determinada região, né? E eventualmente saem para um pós-doc. Você fez uma carreira um pouco, você faz, né? Você constrói a sua carreira um pouco diferente. Por que eu estou falando assim, dessa forma? Porque a gente tem públicos diferentes aqui no YouTube. Você sabe, e a gente vai comentar, a Patrícia também tem um canal de ecologia e meio ambiente, então a gente vai falar um pouco sobre isso e outras coisas, né? Mas você fez uma carreira um pouco diferente. Na verdade, você fez uma carreira muito mais de pesquisador, né? Deixando um pouco as atividades docentes em segundo plano, porque você não é professora efetiva, né? Você é uma pesquisadora. Então, mais para você ter essa carreira de pesquisadora, que é muito comum lá fora, né? A Europa, os Estados Unidos, o Japão, eles têm essa cultura, né? Tem pessoas que estão mais dedicadas à docência e tem pessoas mais dedicadas à investigação. E logicamente, ambos têm a sua mesma importância social, né? Mas para você construir uma carreira mais dominantemente voltada à pesquisa, no Brasil, você tem que submeter e aprovar projetos de pós-doc. Então, você vive aprovando projetos sequenciais, porque ele que vai te dar o seu recurso financeiro para sobreviver e também o recurso para você poder fazer a pesquisa. Então, explica um pouco sobre essa bolsa pós-doc, esse jeito, né, que você... Esse vínculo, vamos dizer assim, com a universidade, exatamente, que é um vínculo e é muito importante, diferente. E é muito importante esse relato que você vai fazer, porque tem muita gente que entra para a vida acadêmica e vai chegando no final do doutorado, fica, nossa, mas não tem vaga para professor, não vão abrir concurso, e é o fim, né? E aí eu te pergunto, é o fim, Patrícia? Não, é o começo. É o começo, é uma batalha diária, né? Vamos dizer assim, a carreira que eu escolhi, como você diz, ela realmente, ela, vamos dizer assim, é um pouco oportunista, no caso, porque imagine o seguinte, quando você se forma, né, e você acha que o projeto que você tem, né, ele não é adequado àquela cidade, você tem que mudar, né? Ou realmente a sua vida te leva para aquela cidade onde você tem que se adaptar. Claro, cada processo de novo pós-doutorado, como dizia assim, de uma nova bolsa, eu já sei que pelo menos eu vou ficar 6 meses assim, sem receber algum recurso. Infelizmente, o Brasil ainda ele não consegue, né, prever realmente isso, vamos dizer assim, que a pessoa consegue ter a sua sobrevivência, não. E aí, durante os 3 anos, aí depois acaba, aquilo vai ser com certeza mais 1 ou 2 anos? Não. Então, assim, a procura e, claro, o pensar no projeto demanda aqueles 6 meses, né? E que, de uma maneira ou de outra, infelizmente, no Brasil, hoje, a gente ainda tem pesquisadores como eu, porque eu tenho condições financeiras para fazer isso. Porque eu tenho meus pais ainda que podem me auxiliar nisso, entende? Porque não é, vamos dizer assim, o que seria o certo? Seria
um instituto estaria mantendo, realmente você está mantendo os pesquisadores que têm o perfil para docência, mas também tem o perfil para pesquisa, né? Quando eu terminei o mestrado, logo no comecinho, eu me lembro de que eu estava pensando no projeto de doutorado, mas na minha cabeça pensava nos artigos que eu tinha que finalizar. Então, assim, você começar um pós-doutorado novo equivale a você terminar os projetos anteriores primeiro, você entendeu? Então, aqueles 6 meses onde, infelizmente, você fica sem receber, né? Você tem que estar publicando, então você tem que acordar de manhã sabendo que você não tem um salário, mas você tem que estar publicando aquele paper, porque aquele salário que você recebeu está te mostrando que aquilo ali é a validade do teu trabalho. É muito bonito aquele resultado para apenas deixar nos papéis, né? O fato de não ter aberto um concurso na minha área específica, onde eu estou, aqui em Florianópolis, no caso, Ricardo, imagine só, quando eu vim para Florianópolis, eu já sabia que tinha uma pessoa muito especializada, né, que é a Carla Bonetti, uma grande amiga minha, aqui na Federal de Santa Catarina. E eu sabia que quando eu vim para cá em 2001, eu ser ligada na Federal aqui era impossível, porque já tinha uma pessoa na área tão específica, né, Ricardo, de foraminíferos. Né? Não é que a gente está falando sobre, sei lá, algum assunto, né? Claro que foraminíferos é um assunto amplo, né, na sua especificidade, mas você ter 2 pessoas na mesma universidade trabalhando com isso. Lá em São Paulo, agora temos 3 ou 4, mas é um pouco difícil, né? Então, você ter esse pós-doutorado, vamos dizer que eu tenho 10, né? Pós-doutorados depois que eu terminei, claro, são 30 anos de carreira, 3, 2 anos, cada um pós-doutorado. Eu tenho que agradecer, porque, por exemplo, vamos dizer assim, quando eu fui para os Estados Unidos em 2004, por que eu fui? Eu fui para 2004 acompanhando meu marido, no caso. Ele é o Felipe Pimenta, ele foi fazer o doutorado dele, e eu já era doutora. Então, quando eu cheguei em Delaware, nos Estados Unidos, o que eu fiz? Eu já saí daqui com bolsa do CNPq, tentando, né? Mas nós ficamos lá 5 anos. 5 anos, eu consegui 2 pós-doutorados, certo? 1 ano eu fiquei sem dinheiro. Então, eu tive que realmente optar por fazer uma outra carreira. Qual foi? Monitor, eu trabalhei nos parques ambientais, mas então eu fiz monitorias de trilhas, né? E aí aperfeiçoei meu inglês, né? Por 5 anos. Eu aprendi inglês quando eu tinha 21 anos, quando eu fui para os Estados Unidos. A minha mãe e meus pais mandaram a gente para Boston, e lá ficamos por 6 meses, depois 6 meses em São Francisco, e quando eu voltei, com 21 anos, eu já falava um pouco inglês. Então, o inglês, gente, é importantíssimo. É número 1, para você poder primeiro aprender o que os pesquisadores, né, estrangeiros oferecem para a gente, porque conversando atualmente com o meu marido, né, depois eu conto outra história, mas assim, o Brasil está pelo menos 15 anos atrasados em relação à Califórnia, por exemplo, entendeu? Alguma coisa aparece na Califórnia que vai acontecer em 15 anos depois, gente. Então, assim, se vocês não têm o inglês, vocês vão aprender essas coisas muito, muito tarde, né? Então, assim, aí eu fiquei na Califórnia, aí eu tive minhas 2 filhas nos Estados Unidos, certo? Claro, quando voltei para o Brasil, em 2010... Qual é o nome das suas filhas, Patrícia? A Maria Gabriela Eichler Pimenta e a Ana Júlia Eichler Pimenta. Elas têm... A Maria e a Ana. Isso, a Maria e a Ana. Claro, tinha que ser. Tá certo, exatamente. Mulheres na ciência. Mulheres na ciência. E a Maria Gabriela, ela está estudando física, ela já está dando... ela tem 13 anos, ela está na 6ª série, e ela tá dando aula para o pessoal do científico sobre física. Ela já passou todos os livros da física, ela gosta muito, ela achava muito interessante essa parte, né? E a Ana Júlia também é uma menina muito estudiosa e ela quer ser feliz. Então a gente deixa a Ana Júlia ainda para escolher os temas aí futuros. Mas voltando ao inglês, né? Quando eu voltei com elas aqui, então em 2008 nasceu uma, em 2009 nasceu a outra.
Então, eu voltei para o Brasil, então, com 2 filhas, 2 pós-doutorados, né? Então, e já tinha um em Santa Catarina, como eu falei, que foi aqui nas Lagoas, né? Falei dos golfinhos, mas é óbvio que eu trabalhei com os foraminíferos, né? A gente diagnosticou as lagoas lá de... Né, onde vivem os botos, qual que era a qualidade dela. E chegamos a várias conclusões que eu pude correlacionar com a Baía de Delaware, lá nos Estados Unidos, com a Catarina Billups. Aí fizemos um trabalho, porque assim, até então, Ricardo, eu só tinha sentado na lupa, né, que você vê que a lupa está sempre do meu ladinho, e eu faço a ecologia dos organismos, até que essa pessoa, a Catarina Billups, ela trabalha com isótopos marinhos, estáveis de carbono e oxigênio, e ela fala sobre o clima, né, o paleoclima. E ela ouvindo os meus dados, a gente trabalhando no recente hoje, a gente fez uns dados muito interessantes que a gente conseguiu ver uma interação, um balanço de salino. E até hoje, a Catarina Billups é uma grande colaboradora. Ela viu a ecologia dos foraminíferos, o que eles mostram, e a gente usa. Depois a gente, vamos dizer, separa algumas espécies para fazer alguns estudos mais avançados. E essa colaboração com ela... Tá. Eu vou te interromper, né? Desculpa. Porque, assim, eu queria que você concluísse essa parte dos pós-doutorados. Por exemplo, cite 4 instituições que você conheceu e desenvolveu trabalhos lá, né? E que tenham sido, de alguma forma, uma parceria entre o Brasil, o CNPq e CAPES, com essas instituições, né? Porque eu sei que existem bolsas que você consegue diretamente com a instituição lá fora. Né? Vai para o Japão, sei lá, a Universidade de Tóquio te dá uma bolsa. Mas existem outras instituições que você vai com auxílio financeiro ou uma ajuda financeira do governo brasileiro, seja CAPES, seja CNPq e tal. Cite 4 instituições, por exemplo, que você teve a oportunidade de conhecer, trocar informações, se aperfeiçoar e voltar para cá trazendo consigo essa bagagem, né? Porque eu vejo que esses projetos de mobilidade, eles são fundamentais no desenvolvimento da ciência e a gente tem que apoiar cada vez mais esse tipo de projeto de mobilidade. Como você disse, na tua visão, a Califórnia está 15 anos à frente em alguns aspectos nossos aqui no Brasil, em termos de modernidade, tecnologia, enfim, avanços sustentabilidade, científicos. Sustentabilidade. Exatamente. Então, a gente precisa realmente sair e voltar para oxigenar. Então, fale, por exemplo, 4 instituições. Tá. Então, vou começar pela Université d'Angers, na França, né, onde eu fui em 98, 99, dentro do doutorado pela CAPES. Desculpa, pela FAPESP. Esse foi pela FAPESP, foi o primeiro pela FAPESP. Eu já tinha uma bolsa de pós-doutorado de doutorado por 4 anos, e dentro desse eu tive 1 ano do Bolsa Sanduíche. Então, eu pude conhecer a Europa, né, a Université d'Angers, e foi em 98, 99. Depois, Universidade de Delaware, né, uma grande parceira minha, desde 2004, né, até hoje. Aí também tenho a Universidade de Stanford, maravilhosa. Fui lá com o auxílio do CNPq, fui dar uma palestra lá no Geological Science, com o professor Jonathan Payne, e eu também conversei com o Jim, que também trabalha com foraminíferos. Isso foi em 2015, né? E também, claro, a Universidade de Berkeley, que Berkeley tem, eu fiz a parte toda de foraminíferos de recifes de corais. Eles têm uma coleção maravilhosa, e eu passei lá estudando, né, todos os padrões para poder descobrir o porquê, né, assim, qual é vamos dizer assim, da onde vem os nossos
Porque você sabe, Ricardo, atualmente a descoberta dos recifes de corais, né, na parte ali perto do Amazonas, naquela parte oriental do Brasil, o que acontece? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, eu tenho projetos lá, então agora é a brasileira, né, que a partir de 2011, eu tenho a professora Helenice Vital como uma colaboradora para mim, estupenda, vamos dizer assim. Imagine só. Bom, eu citei as 4, como você pediu, estrangeiras, agora eu vou falar da brasileira, que acho que é muito importante, que a professora Helenice, ela tem trabalhos, financiamento da CAPES, CNPq e vários outros, mas os que muito importantes, que me ajudaram muito, foram esses que conseguiram me dar oportunidades de estar, vamos dizer assim, correlacionando, né, os nossos organismos de recifes de corais até então não descobertos com os outros do mundo. E eu consegui provar já que o que a gente está achando é caribenho. Então, assim, eles têm uma afinidade caribenha, então, porque a gente está muito próximo, claro, mas por que isso? Então, a evolução toda que está acontecendo né, eu consegui trabalhar, foi em Berkeley, né, em 2015, a gente começou a estar olhando já isso, né, aí em 2018, o pessoal começou a ir tirar fotos, a gente já tinha ido coletar material, sabe? Muito legal essa parte da interação, da colaboração com a professora Helenice Vital. E ela... Oi, pode continuar. Porque você perguntou das minhas filhas, né? E eu quero falar uma coisa para você, porque imagine só, Ricardo, eu voltei em 2010 com 2 crianças, né? A minha filha mais velha é cardíaca. A Maria Gabriela tem eu nunca falei isso, na verdade, ao vivo, mas ela tem uma síndrome, chama Wolff Parkinson White, do coração. E ela, com 45 dias, ela foi hospitalizada e ela, claro, está super bem hoje, foi operada já com 8 anos, né? Mas imagine eu que tinha uma filha de 3 anos cardíaca e uma de 2 anos E a professora Helenice, fui conversar com ela, né? Foi apresentada a ela, e ela falou para mim, ela falou, eu já vi seu perfil, e eu vi o que você faz, e eu gostaria que você integrasse a nossa equipe. Aí eu falei para ela, mas como, né? Porque, veja bem, eu tenho uma filha cardíaca e tenho uma outra pequena, eu não tenho como trabalhar assim, eu não tenho como ir na universidade. Ela falou, Patrícia, você trabalha quando você quiser, na hora que você quiser, eu preciso de resultados. Eu sei que você vai conseguir isso. Então, ela me abriu portas que eu nunca imaginei ser possível. Tanto que, até hoje, ela é a grande colaboradora e eu estou trabalhando aqui em Florianópolis, né? Todo mundo agora por causa, né, da pandemia, mas eu faço atualmente o meu pós-doutorado, que a gente não conversou ainda, né, Ricardo? É na Federal da Bahia, com vocês aí, querido, né? Com o Rui Kikuchi, o professor Landim, deram oportunidade para a gente estar trabalhando aí nessas amostras que a gente coletou em Pirangi, após o derramamento de óleo de 2019, né? Então, eu não sei se agora eu já encaixei um assunto no outro, né? Já, e assim, ótimo. Então, quer dizer que você já trabalhava home office antes mesmo da pandemia, né? Mas, desde Patrícia, 2011. Antes da gente avançar para essas linhas mais específicas das suas atividades, né, que são importantes, eu gostaria que você, lembrando um pouco de toda essa história, você falasse de alguns professores e pesquisadores que influenciaram sua carreira positivamente, né? Porque você já falou aí, citou o nome de várias pessoas importantes, mas o objetivo é esse mesmo, é a gente fazer a curadoria da memória científica e lembrar daquelas pessoas que nos ajudaram, porque é assim que se faz a ciência, né? Ela tem uma continuidade, então existem pessoas que vieram antes e que estenderam a mão, e aquelas que vão nos suceder depois, né? Então, é o ciclo.
Ah, legal, Ricardo, que boa essa pergunta. Claro, a grande inspiradora da minha vida é a professora Beatriz Beck Eichler. Professora, trabalha com foraminíferos, né? Eu, claro, sempre me Tem um via. capítulo para ela aqui no questionário. Tem um capítulo para ela, que bom. Então, mas minha mãe estava indo para os barcos, para os navios, ela convidava a gente para. Vou levar vocês para o trabalho, às vezes não tinha gente para ficar, e a gente via aquele mundo, né? Lupas para cá, alunos, né? Ela sempre foi a grande incentivadora. E sendo que ela é uma pessoa muito. Ela tem muitos princípios. Então, ela não é só uma orientadora, vamos dizer assim, ela é uma pessoa que é uma conselheira também. Então, vários alunos, professores, sempre estiveram lá conversando com ela. Então, ela realmente é uma pessoa inspiradora. Minha mãe, né? Óbvio. E, claro, outras pessoas. Nós temos o Barão Sengupta, que trabalhou muito tempo com foraminíferos, né? Um grande incentivador também. Teve em Natal por 3 anos seguidos, indo lá ajudando a gente. Claro, tenho também o Peter McLaughlin, que me recebeu no Delaware Geological Survey, porque imagine eu, uma bióloga, trabalhando, né, no Delaware Geological Survey em 2004 até 2010, ele me deu grandes oportunidades, me deu incentivo, assim, com relação a aquilo que networking, né, você conhecer pessoas. Então, todas as vezes que ele tinha a oportunidade, me mandava para Filadélfia, entendeu? Então, durante 5 anos, eu fui para todas as cidades dos Estados Unidos, né, para apresentar ação do trabalho. Então, a gente começa a conversar melhor com as pessoas, né? Porque a timidez existe, né, Ricardo? Todo mundo é tímido, assim, e falar da gente é um pouco mais complicado. Eu gosto de falar dos resultados, né, dos dados, das coisas. É fascinante o que a gente descobre, né? Então, tem várias pessoas. O meu pai também, ele não é um acadêmico, é um engenheiro, mas é uma pessoa que me ensinou muitas coisas. Por exemplo, ser muito correto e acurar, vamos dizer, preciso no que você fala, né? Você tem que ser preciso, porque qualquer margem de dúvida que você deixa, né? Você está se colocando numa posição vulnerável. Então, isso é importante, né? Assim, a pessoa ter esse tipo de base, né? Já falei da professora Helenice Vital, professor Moab Gomes, na Federal do Rio Grande do Norte, né? Ele é um professor, ele é excelente, grande pessoa, e também ele foi um dos principais, né? A gente trabalhou junto no projeto, onde eu fui para a Califórnia e fiquei esse último ano, que foi em 2018, passei lá fazendo esse 10º pós-doutorado. Aí eu fui para 2 outras universidades, agora, né, que eu não mencionei antes, mas que também é um grande colaborador, que é a Universidade da Califórnia em Santa Cruz e o Marine, como que é? É o Moss Landing, que é os laboratórios marinhos de Moss Landing, Marine Laboratories of Moss Landing, que foi lá onde eu fui fazer esse meu pós-doutorado, que foi com as amostras do Nordeste, Ricardo. Então, assim, eu tenho colaboradores lá, que é a Cristina Ravelo e o doutor Ivano Aiello, que foi onde eu trabalhei, né? E eu não posso deixar de mencionar a Kathleen Danaher, que é uma pessoa maravilhosa que deu grande suporte na minha estadia lá nos Estados Unidos em 2018. Quer complementar, Patrícia? Então, por exemplo, vamos só finalizar assim, porque meu nome até mudou. Não. Pode chamar o Miguel, chama o Miguel. Não. Tá bom. Eu gostaria tanto. Ficou tímido. Como ama esse filho? Meu Deus, ficou tímido, Ricardo. Que legal. Eu fechei o microfone aqui, porque senão esse é a situação de você trabalhar home office, né? Então, Miguel é assíduo frequentador da página da Beco a Consciência, não perde um programa. Claro, então, claro, tem que ser, que beleza. Parabéns para você. E aí, então, você já abriu um gancho para eu fazer a pergunta.
você é filha de uma grande cientista brasileira. E ela, assim como você, tem mais ou menos o mesmo, quer dizer, tem o mesmo foco, o mesmo objeto de estudo, que são os foraminíferos. Eu queria que, resumidamente, você contasse um pouco, você citou a sua mãe, a Beatriz Eichner, mas eu contasse um pouco na tua perspectiva, quem foi a Bia como pesquisadora, qual é a importância dela para o Instituto Oceanográfico, para as ciências marinhas, ou, né, mas nomeadamente foraminíferos e micropaleontológica no Brasil. Bom, não preciso nem dizer o quanto que ela influenciou na sua carreira. Sim. Bom, a professora Beatriz, né, a mamãe, vamos dizer assim, ela foi a pioneira dos foraminíferos no Brasil, porque você imagina que ela né, morava no Rio Grande do Sul, certo? Gaúcha, Porto Alegre, e fez o mestrado com feição de praias, certo? Aí como ela diz, eu peguei o meu pai, né, foi transferido para São Paulo para montar uma firma de automóveis. E a minha mãe foi com ele e falou para ele assim: ai, que bom, agora como ela diz, eu com mestrado embaixo do braço. Agora sim, eu vou ser mulher rica, né? Mulher de empresário, porque agora minha vida tá ganha, eu vou ficar em casa, dondoca. Ela pensou com ela. Ela falou o seguinte, que quando ela mudou para São Paulo e ela pensou que essa vida ia ser boa, ela falou que em 2 meses, em casa com as crianças, ela disse que ela virou para a mãe dela e falou: mãe, bem assim, vamos ver onde que é essa tal de USP? Vamos ver onde é essa tal de USP. Por quê? Porque ela já entendeu que ela não ia ficar em casa, né? Ela precisava... Então ela falou, eu fui lá, ela chegou lá para conversar com... Qual foi? O professor Plínio. Professor Plínio, eu acho. Ai, agora, mãe, eu errei o professor, mas é um professor na geologia. Ela foi conversar com ele e falou: olha, eu tenho o meu mestrado e eu estou querendo, né, trabalhar aqui na área e aqui na universidade. E ele falou para ela o seguinte: olha, vai fazer o seguinte, vai para a biblioteca e você procura a palavra foraminíferos, tá? Ela falou, tá. Bem assim, ela foi para a biblioteca e procurou esse nome. Quando ela estudou bastante sobre foraminíferos, parece que ela voltou e ele falou para ela: bom, então agora você vai... Contrataram ela para fazer amostras granulométricas. Então ela era técnica, né, de sedimentologia. Ela fazia as análises granulométricas, fazia a morfometria, fazia várias coisas ali. E lá no Instituto Oceanográfico, estudando foraminíferos. O que aconteceu, Ricardo? Quando as pessoas perceberam que ela sabia... Todos os, vamos dizer, a CETESB, esse tipo, os órgãos, a Petrobras, começaram a procurá-la para fazer projetos juntos, entendeu? Ela, como pioneira, e na USP, né, depois que aí sim, ela fez estava com mestrado e fazia as amostras, né, para as pessoas, para todo mundo, para o doutorado, até que chegou uma pessoa e falou para ela: Beatriz, vamos fazer um doutorado você, porque você, né, tem bastante dados já. Então tá bom. Aí teve um mentor, eu acho que foi o Valdenir Veronese Furtado, nosso grande Foca, né, que veja, quando ela começou, era o Foca, o Moisés Tessler, o Nico e a Bia, né? E aí chegou o Michel também, e depois a Silvia. Então, assim, ficou um laboratório, né, de geologia no Instituto Oceanográfico muito bom. E foi assim, o Michel e a Silvia, o Michel Maix e a Silvia de Mello eram técnicos da professora Beatriz, técnicos de nível superior. Depois os dois prestaram concursos e fizeram. Acho que a Silvia entrou depois que a Beatriz se aposentou. Mas ela é pioneira. Por exemplo, o que ela fez? Ela diagnosticou todos os emissários submarinos de São Paulo, Guarujá, Santos, São Vicente, tudo aquilo monitorado pela professora Beatriz, Canal de São Sebastião, tudo que você pode imaginar.
ela realmente deixou um legado enorme de pesquisa e oportunidades para todos os alunos dela. Todos os alunos dela estão engajados na universidade, como você disse, né? Existe eu e o André, que ainda somos, vamos dizer assim, diferentes, né? Que ainda estamos fazendo pós-doc, porque ainda não abriu ainda uma posição, nem para mim, nem para o André, né? A gente ainda está aí. Eu, na verdade, o meu sonho grande é morar no exterior, né? Morar na Califórnia e tal. E o que eu queria te falar, bom, mas acho que esse capítulo da Beatriz era isso, porque, Ricardo... Oi, estou te ouvindo. Querido, porque eu acho que é isso, eu acho que foi fundamental a Beatriz, ela, na primeira oportunidade que ela teve, ela mandou a gente para o exterior. Primeira oportunidade que ela mandou a gente para Boston com 20 anos. Ela falou, teu primo está morando lá, Patrícia, você vai. Eu falei, não, eu não vou. Ela falou, vai. Sim, eu entendo, pelo menos assim, na minha visão, essa ida para o exterior, na verdade, é para a gente assimilar uma cultura diferente, né? Não, e nos tornarmos pessoas melhores, né? Quando a gente fala assim, você vê, é muito normal na Europa eles mudarem constantemente de países. Mas lá eles são países menores e tal. Mas cada país tem uma cultura, tem uma culinária, tem uma língua, enfim, uma estrutura familiar. Então, é muito importante a gente tá recebendo essas influências, né? Então, tá. Patrícia, hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Bom, hoje em dia eu trabalho... Bom, eu fui em 2017, né, para a Western Pacific Worm Pool, que é no norte da Austrália. Fiquei 60 dias no International Ocean Discovery Program, que é o UDP, dentro de um projeto com a professora Helenice Vital. O que acontece? Pode falar. Você tem uma foto disso. O que acontece com isso? Ficando 60 dias, nós coletamos 9 quilômetros de sedimento. E eu estou trabalhando nessas amostras. Eu estou avaliando os últimos ciclos glaciais e interglaciais dos últimos 23 milhões de anos, com foraminíferos. É maravilhoso, porque é tão lindo você ter as espécies quentes, espécies frias, e você está trabalhando com isso. Então, essa foto aí é muito legal. Obrigada por você colocar, Ricardo. Foi a primeira amostra chegando ali no UDP, né? Chegando no navio, no JOIDES Resolution, do que a gente analisou. Então, no navio, lá, quando a gente está nesses 60 dias que eu falei, é uma coisa maravilhosa, porque você tem 35 pesquisadores trabalhando em diversas ciências, que todas interagem. E no nosso caso ali, eu percebi que o navio inteiro, ele fica esperando os dados da gente, dos foraminíferos, dos nossos microfósseis, né? Eles querem saber dados de foraminíferos planctônicos para saber a data, querem saber bentônicos para poder fazer as análises de isótopos, querem saber dos nanofósseis para também calibrar as datas. Então, é muito jóia, você realmente percebe a importância dos microfósseis na avaliação do clima passado. E é fantástico, porque aquele organismo que é microscópico, ele te dá, né, uma estimativa global. É até fantástico. Eu só tenho... Então, esse é o meu trabalho atual. Esse é um deles. E o outro... Só complementando, o IODP, a gente já tem até relatos aqui sobre a importância do IODP, né, no contexto mundial, no contexto nacional, né? Então, nós somos membros permanentes agora com a CAPES, e em parceria com o IODP. Desde 2014, né? Isso. Desde 2014, onde a gente tem essa parceria mais forte. É um projeto de exploração global do fundo dos oceanos. Então, e nós teremos aí pelo menos 2 ou 3 perfurações previstas já para o Brasil
para ocorrer agora, depois de 2021, né? Então, muito legal. Eu lembro quando você estava no navio, que você fez uma transmissão online, né? Eu até assisti a sua transmissão junto com a Carla Bonetti, com o grupo de foraminíferos lá da UFSC, e Legal. foi muito interessante você transmitir ao vivo a sua rotina lá dentro do navio, que é uma rotina, no caso de cada pesquisador, de 12 horas, mas o trabalho é 24, né? Então, é um trabalho que não para, é muito, muito interessante. É muito legal. E uma outra coisa, Ricardo, que... isso daí foi o treinamento pré-antártico. Porque eu tive na Antártica em 2016... 2006. Muito tempo já. Bom, o que acontece? Para você ir para a Antártica, você tem que fazer um treinamento pré-antártico, né? Não sei se você já falou sobre isso também, mas a gente vai para um local, né? Uma base militar no Rio de Janeiro e faz todos os tipos de salvamento, o que pode acontecer quando você estiver na Antártica, desde pular. Imagina eu que, assim, sou bióloga e oceanógrafa, né? Mas água mesmo, não sou surfista, não sou mergulhadora. Então, pular de um lugar de 2 metros de altura de roupa e bota, foi o que eu tive que fazer, nadar até o bote e virar. Então, quer dizer, além de você ser pesquisador, que você tem que trabalhar com a sua mente, o seu corpo tem que ser, pelo menos, um pouco fit para você poder ir para esses locais, né? Porque a sua vida corre risco, né? Se você cai dentro da água na Antártica, você tem 60 segundos para sair, entendeu? Então, assim, eles já te ensinam esse tipo de sobrevivência. Então, é super interessante isso, né, Ricardo? Nós falamos da Antártica em algumas oportunidades, o professor Norberto Horn Filho, o professor André Faria citaram, mais algumas pessoas já citaram. Qual a importância da Antártica para você, Patrícia, assim, no âmbito de uma pesquisa no entendimento global? Então, é importante você... E ecológico, né? Claro, você ter padrões, né? A Antártica, como um dos locais mais frios, quando você coleta amostras naquele local, você tem um padrão de que é o mais frio. Como quando a gente foi para o Western Pacific Warm Pool, que era o lugar mais quente. Então, quando você tem esse tipo de analogia, que você consegue realmente estar demonstrando a correlação, é super importante. No nosso caso, Ricardo, a gente foi avaliar os efluentes da estação brasileira. É importante, né? A nível de sustentabilidade, quando você vai para um local desse que é inexplorado, assim, pelo homem ainda, você não trazer poluição e contaminação. Então, os foraminíferos, eles foram lá para a Antártica com esse intuito, a gente observar ao redor das baías, né, onde estava a estação, qual que era a influência antrópica, né, porque isso a gente consegue observar bem nesse local, que é um local pristino, que não está ainda sujeito a essas alterações antrópicas. Né? Essa é em Stanford, quando eu fui dar uma palestra em 2015, né? Que foi super, super interessante, porque o professor que me convidou para dar essa palestra, ele trabalha com evolução, né? No prédio de geologia, e a gente conseguiu fazer uma grande correlação e mostrar para os estudantes, né, a microfauna, né, e como ela evoluiu para os grandes animais. Foi super interessante. E bacana ver a preservação dos prédios públicos, né? Então, é organizado, limpo, e realmente valoriza, né? Valoriza bastante quem trabalha nesses ambientes, que a escada ali é pública, mas é muito difícil você subir, né? Então, existe um processo ali.
Bacana. Existe um processo por trás, sim. Ah, legal. Essa eu incluí por conta e risco. Mas a Patrícia, ela também desenvolve um trabalho no YouTube, né, um trabalho junto à comunidade, principalmente a comunidade de Santa Catarina, Florianópolis, dentro aí da RDTV, o programa de Ecologia e Meio Ambiente. Amei, Ricardo, que lindo que ficou. Eu tirei uns prints aí dos primeiros que apareceram, né? E fale um pouco desse seu programa, o link, né? O nome completo da professora Patrícia, o link para o currículo Lattes, o link para o programa do YouTube, vão estar todos na descrição do vídeo, né? Eu sei que esse programa é voltado, como o nome diz, Ecologia e Meio Ambiente, para ali, principalmente focado na Ilha de Santa Catarina e região metropolitana, né? Da onde surgiu essa proposta? Qual é o foco principal aí? E aí depois eu desligo essa tela para a gente conversar um pouco do que você tem observado ao longo dessas suas entrevistas. Legal, muito jóia, Ricardo. Pô, adorei o que você colocou aí, essa surpresa. Então, gente, o programa de Ecologia e Meio Ambiente da RDTV Floripa, Ilha da Magia, né, com a produção do César Tubino e da Cristiane Tubino, é o seguinte, foi desespero, porque, imagine, bióloga oceanógrafa mudou em 2001 para uma praia onde supostamente as dunas deveriam ser preservadas. E o que eu vi depois, como eu mostrei na minha carreira... né? Campeche, é o Campeche, Morro das Pedras, é o sul da ilha de Florianópolis. Eles simplesmente, claro, a gente vai e volta, né? Como eu falei, que as viagens e tudo, eu pouco mudei para cá, mas eu mudei para cá, vamos dizer, de definitivo, a partir de 2014. Né? Aí, claro, eu saí em 2018, mas desde 2014 eu estou aqui. E eu estou vendo que eles constroem casas, prédios em cima da duna e tudo começa a cair. Para proteger o que já não podia existir, eles ainda colocam paus, colocam plástico, sacos, né, de areia. Tudo isso continua sendo levado para o mar. Aqui na frente é passagem de baleia. Aqui na frente, porque é aqui na frente mesmo. Passagem de baleia, que vem lá da Antártica para se alimentar. Não, eles quebraram essa passagem aqui. Porque tem tanto detrito na praia que nem as pessoas não podem mais andar aí. Eu falo para as pessoas, não venham para o sul da ilha de Florianópolis, porque o Campeche está ridículo. Eles estão... você falou para eu falar o que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo várias coisas. Todos os meus entrevistados têm cada uma coisa nova que eu nem imaginava, né? Da própria ciência. Então, todos os resultados deles são... Só para contextualizar, quem é o público geral dos entrevistados? Né? O público geral dos entrevistados é a sociedade. Não, okay. Os entrevistados são pessoas que têm algum trabalho que conseguem passar para a sociedade, né, o que ele realmente conseguiu, os resultados. Desde a pessoa que está descobrindo o petróleo até a pessoa que está tirando o cachorro da rua. Certo? Porque é o meio ambiente e a sociedade. A gente precisa de tudo. Nós vivemos num local onde, se você ferra com essa engrenagem, tudo vai ficar ruim. Entendeu? O meio ambiente é uma coisa completa. Né? Então, assim, o público, os meus entrevistados são pessoas que eu realmente acho que tem alguma coisa a contribuir para a sociedade. Né? E pode ser pesquisador com doutorado ou não. E agora, os principais resultados, os principais destaques, né? Como você falou aí, o problema do lixo costeiro, que chega até a interferir na rota de migração das baleias francas, que sobem, né, durante o inverno antártico para amamentar, eu acredito que seja aí no litoral catarinense, né? Então, exato. Ela é um símbolo também do litoral catarinense, são as baleias francas, né?
Mas o que mais que você tem de destaque assim? Porque seria até mesmo a próxima pergunta, quando eu falo como que você vê os trabalhos que você vem gerando em termos de importância direta para a sociedade, né? Então, existe o trabalho dos foraminíferos, que está muito bem patenteado nos artigos que você vem publicando, né? Mas existe aí, você abriu um canal direto de diálogo com a sociedade através da rede da internet e do YouTube. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse canal, né? Quais são os principais resultados que você tem ouvido, visto, né? E dos entrevistados, e que mereça aí algum destaque dentro do nosso programa, Beco a Consciência, lembrando que nós estamos na década dos oceanos, então é importante ouvirmos cada vez mais a sociedade, divulgarmos cada vez mais para a sociedade. Sim, o canal, ele quer descomplicar a ciência, principalmente, né, Ricardo? Porque eu acho que até há 2 anos atrás, né, antes desse governo, a gente vinha fazendo os nossos trabalhos, a gente estava muito confortável. Aí, agora, sentiu uma necessidade de estar mostrando, né, e chegar na sociedade. Por quê? Porque existem muitas notícias falsas por aí. E eu estou querendo, né, mostrar pelo canal o trabalho maravilhoso que a ciência tem, né? E qual é as soluções, porque não é só, vamos dizer assim, não é só apontar os problemas, né? A gente tem que trazer algumas soluções também. Por exemplo, então, o canal tá conscientizando, está tentando conscientizar as pessoas sobre a importância do meio ambiente, da preservação, não a conservação do meio ambiente. Não é conservar que a gente quer preservar. Eu tenho uma discussão muito certa com isso, porque preservar é você deixar os locais que estão intocados. E conservar é você usar e não depredar, e não deixar acabar, né? Mas a gente não pode mais usar. Então, a Rede TV tá para mostrar para as pessoas que a gente tem que preservar o oceano, preservar as florestas, porque a gente não vai conseguir nada quando a gente tem 100% de plástico no oceano. Outra coisa, os golfinhos daquela população, eu estou tentando mostrar para as pessoas que a população que diminui de 80 para 20 é por causa de rede. Outra coisa, há 2 dias atrás, 2 baleias. Então, assim, eu mostro no programa, para quê? Para as pessoas não sabem que aqui morreram 2 baleias por rede, entendeu? De pesca. Então, assim, vou mostrar no vídeo. Então, eu não gosto de chocar, eu não gosto de usar o chocante para chamar atenção, né? Mas é que agora, Ricardo, nós estamos num momento onde, se a gente não tocar profundo, as pessoas não entendem. Elas não entendem o porquê que uma baleia tem que viver, porque ela é aquela que captura o carbono, gente, né? O animal vivo captura, se ele morre, vai ser liberado. Para quê? Para influenciar todo aquele nosso problema do aquecimento global, que eu não vou entrar nesse detalhe. A gente está para mostrar que está tudo ligado, entendeu? Descomplicar a ciência. Esse é o nosso foco. E uma coisa que eu percebi, Ricardo, quando eu comecei o programa, um ano atrás, tinha uma pessoa assistindo. 1 mês depois, tinha 3 pessoas. Agora depois tinha 10, hoje já tem 40, já tem 150. Olha só, não é muito, né? Mas vai aos pouquinhos. Eu falo assim, a pesquisa, você tem que ser paciente, porque cada degrauzinho te leva a uma construção bem linda, mas enquanto você está naquele degrauzinho, você não vê o prédio se formando. É diferente numa construção, né? Que você faz uma parede, você bota a janela, está tudo pronto, você vê aquilo. Não é assim, ciência não é assim. Mas a gente tem que estar mostrando cada problema e cada solução. E a pessoa, e outra coisa, Ricardo, é muito importante, o pesquisador no meu show, que nem está fazendo agora, ele é a estrela do seu show. Eu sou a estrela do seu show hoje, certo? Como você foi a estrela do meu show.
né? E é muito importante isso, porque a gente poder mostrar que a ciência ela é feita de colaboração também, né? E com certeza, eu acho que essa é uma das palavras mais importantes, é a colaboração que deve existir em nome da ciência e com foco na ciência. Né? E é voluntário esse meu trabalho, viu, cá para nós? Voluntário. Sim. Como sim, exatamente. Quem faz normalmente são voluntários. O canal Abeco a Consciência segue o mesmo, também é voluntário. Mesmo modelo do teu, é distribuído gratuitamente no YouTube, né? E visa aí a divulgação científica, a divulgação da ciência, a curadoria da memória científica e o debate com a sociedade, o debate de qualidade necessário, né? Então, eu acho que a gente segue mais ou menos o mesmo foco. Uma coisa que você falou, o like. Então, quem está nos assistindo, que esteja gostando, deixa o like. O like não vai mudar o que a gente vai continuar fazendo, mas nos ajuda, né, a ter um engajamento maior. Né? E se você estivesse falando para uma pessoa, já seria muito importante. Exato. Né? Então, obviamente, quanto mais pessoas assistirem, a gente supõe que as informações que estão sendo prestadas e disponibilizadas aqui gratuitamente, elas vão auxiliar de alguma forma a visão dessas pessoas que assistem o canal. Né? Então, mais outra coisa também que você destacou, principalmente no litoral, a gente sabe que as pessoas, cada uma que está ali na praia, ela se enxerga na praia de maneira diferente. Né? Existem aqueles que vêm com o cooler, o guarda-sol e tudo e tal, se instala na praia um pouco, na década de 80, 90, você pegou isso várias vezes, entrava com o carro na praia, o litoral de São Paulo ali era clássico, ia com o carro até... Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul, no norte, no Pará, ainda fazem muito isso, entra com o carro até a linha d'água quase, né? Então, cada um enxerga o ambiente praial, o ambiente costeiro, litorâneo, de uma maneira diferente. Então, aí surgem os usos e os conflitos. Né? Então, mas o lixo é uma questão muito importante que tem que ser levado em consideração. Mais alguma coisa aí da nossa Ilha da Magia, né? Já que você está aí em Florianópolis, nossa Ilha da Magia, tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar em relação à ecologia e meio ambiente? Eu tenho. Uma coisa que eu acho importante a gente falar que toda essa conscientização ela tem que chegar nas crianças, né? Porque, veja bem, eu li uma coisa importante. Se você quer mudar o mundo em 1 ano, você planta arroz. Se você quer mudar o mundo em 10 anos, você planta floresta. Mas se você quer a mudança para os 100 anos, você atinge as crianças. É importante, as crianças, como você falou do Miguel, assistir, as minhas filhas assistem também. Elas não assistem todo o programa, mas elas ficam interessadas. Eu acho que a motivação para as crianças terem essa... preservar o meio ambiente é fundamental. Então, eu acho que bater na tecla com o seu filho de... Primeira coisa, não jogar coisa no chão, né? Pegar o seu próprio lixo, faz com que a pessoa... Vai ser um adulto que, quando ele está pescando, ele vai falar, nossa, eu não posso jogar minha rede aqui, né? Isso vai mudar nele. Então, acho que isso é muito importante, né? E eu acho que a gente já deve estar quase no final do programa, né, Ricardo? Mas eu queria, acho que, falar do último capítulo da minha vida também, né? Porque você perguntou para mim qual que eram meus projetos atualmente. E esse projeto aqui, ó, que eu concluí, que é Foraminíferos... Ecologia de Foraminíferos Bentônicos, que eu fiz com esse livro, né, que saiu no ano passado, que eu tenho que fazer propaganda. Aliás, falar para as bibliotecas comprarem, gente, o livro. Bom, é meu e do Christopher Paul Barker. O meu nome, gente, mudou para que você falou, né, que acho que a gente não falou ainda sobre isso, né, Ricardo? Que eu casei e tudo. Não sei se era uma pergunta sua antes, mas...
Sim, Patrícia, pode conte-nos sobre essa história com o Barker e quem é, né, o pesquisador, ambientalista, voltado aí para o meio da ciência. Como que esse livro também que você está, se você tivesse me mandado a foto da capa, eu teria projetado aqui, Benthic for a Minute for Our Ecology. Lindo. Isso, ótimo, da Springer, né? Da Springer Nature. Então, é uma editora muito conceituada. E então conte essa parte dessa tua história que nunca desvincula, né, o pessoal do profissional, porque, enfim, fazemos o que amamos fazer. Exato, é verdade, a gente, é verdade. Então, o capítulo foi o seguinte: em 2016 eu me separei, né, dos pais do pai das meninas. E 2018, quando eu consegui esse pós-doutorado pelo professor Moab Gomes, né, pela CAPES, que a gente foi trabalhar com as amostras lá do Açu, que é o Recife de Coral que ele descobriu, o professor Moab, ali na costa do Nordeste. O que aconteceu? Eu fui caminhar na praia, né? E aí, lá nos Estados Unidos eu estava já tinha chegado em março, aí fui caminhar, estava caminhando em junho e conheci o Christopher Barker, estava caminhando na praia, ele é ativista, né, ambientalista, muito ligado a sustentabilidade e ecologia, produtos orgânicos, você consumir apenas coisas orgânicas e nada de pesticidas. Então, ele é uma pessoa muito influente na Califórnia nesse assunto, né? E a gente começou a conversar e, claro, ele separado também, claro, há mais de 10 anos, e a gente se conheceu e ele achou interessante, ele já tinha o Ecologic Project, que é também, depois, se o pessoal quiser procurar, é www.ecologicproject.com, que fala sobre quais são os planos. E, claro, fiquei na Califórnia por 6 meses ainda com o Christopher, depois eu voltei para o Brasil em 2019. Ele, como é aposentado, ele é pesquisador, mas aposentado, ele pôde vir para cá, para o Brasil, tal, e nos casamos, né? Agora nesse ano, em 2021, na pandemia. Aí meu nome passou a ser Patrícia Beck Eichler Barker, né? Eu tirei o Pinheiro e coloquei o Barker. E desde então a gente tem colaborado junto, a gente tem um projeto de realmente estar indo para a Califórnia e fazer um programa de intercâmbio eu quero dar a oportunidade a recém-mães, né, que tiveram seus filhos e querem voltar a atuar na carreira. Então, a gente vai tentar propor, né, com financiamento, a vinda dessas pessoas para a Califórnia para aprender dentro do Ecologic Project, né? Vai ser um local onde a gente vai receber as pessoas, os alunos, elas vão aprender inglês, a pesquisadora, o marido e as crianças. Então, a gente quer dar a condição para uma família inteira aí, porque quando a gente vai para os locais, como a gente, né, para finalizar, existem dificuldades nas mudanças. Incluem você reabilitar toda a sua família, né? Você tem que estar encontrando condições para o marido, que se ele não é da ciência, se ele não, né, ele tem uma outra área, ele tem que estar acompanhando aquela mulher, porque aquela mulher que está indo com o filho, ela precisa do marido acompanhando. Então, essa é a proposta, a gente está conseguindo levar alunos para os Estados Unidos, alunas, certo? Claro, pode ser também alunos que tenham a esposa, mas tem que estar nessa coisa, onde a esposa tenha que se voltar para a carreira acadêmica, porque isso é muito importante. Você, após ter os seus filhos, se eu não tivesse uma pessoa como professora Helenice Vital em 2011 para me estender a mão, eu hoje estaria em casa e não poderia estar divulgando ainda os trabalhos, né, Ricardo? Porque seria muito complicado
com 2 crianças, você realmente sair para o trabalho. Mas é isso, acho que finalizando... Eu quero só pegar uma parte, eu acho que os programas de pós-graduação, de uma maneira geral, eles já entenderam e estenderam os prazos de licença maternidade para 6 meses, né? Mas muitas vezes é pouco, né? E os homens acabam falando, mas como é pouco, né? Mas porque a mãe é que paga. 2 anos, no mínimo, mínimo. Pelo amor de Deus, gente, 2 anos, sabe? Agora, quem acha que é menos do que isso, me desculpe, não dá a educação suficiente necessária para os filhos. Sinto muito. Acha que é 6 meses? Me desculpe, essa pessoa nunca teve filho, nunca se pôs na situação de uma mãe. Exatamente, e quando a criança é recém-nascida, o RN, ele requer aí, não vou ficar ensinando o Papa a rezar a missa, mas exemplos clássicos, por exemplo, a Alemanha, quem conhecer, quiser, escreve nos comentários aí do vídeo, por favor, mas é 1 ano. Né? Então, você já coloca 2 anos, realmente tem muitas dificuldades, tem problemas respiratórios, existem problemas cardíacos. Enfim, existem aí inúmeros problemas. Então, Patrícia, nós estamos chegando aqui na parte final da nossa entrevista, que está muito legal, quero te agradecer novamente. Né? Então, eu acho que a gente... nesse bate-papo rápido, conseguimos entender um pouco mais sobre você, suas perspectivas, sobre a carreira. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta e esse tipo de interação bate-papo, né? Porque eu vejo que existem muitos jovens que acompanham o canal, aí de uma idade entre 19, 18 até os 26, 27, depois tem outras faixas etárias, mas essa é uma faixa etária que está muito presente nas estatísticas do canal, e eu imagino que eles estão vislumbrando algo aí no futuro, né? Então é importante eles ouvirem os diferentes pontos de vista e abordagens que são feitos aqui. Bom, você quer concluir alguma coisa que a gente já falou, que ficou para trás aí, que você gostaria de dar um fechamento? Senão, eu te pergunto, qual a importância da ABECOA para você e da década dos oceanos? Lembrando que em 2022, nós iremos realizar o 18º Congresso da ABECOA, da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, que será em Porto Seguro, na Bahia, presencialmente. Né? Então, esperamos que já possamos nos confraternizar presencialmente ano que vem, 2022, em Porto Seguro, e convido a todo mundo. Né? A ABECOA também tem uma revista, aproveitando que você aí tem publicado seus trabalhos, existe a revista da ABECOA, que publica artigos em inglês, português e espanhol, então está aberta aí a receber trabalhos para serem avaliados. Então, quero dar um destaque aí também para os parceiros, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, a Universidade Federal do Sul da Bahia, o UFSB, o PGGM, o Programa de Geologia e Geofísica Marinha, a CAPES, que é o fomento dos programas de pós-graduação, o Programa de Pós-Graduação em Geologia, o Ateliê de Criação, que nos ajuda aqui a organizar o canal e as mídias sociais. Então, Patrícia, a ABECOA e a década dos oceanos. Sim, a ABECOA é muito importante, a Associação Brasileira dos Estudos do Quaternário, né? Ele mostra, então, os estudos, né? Integra colaboradores, eu acho que é muito importante para divulgar realmente os nossos dados, né? Nesses congressos, como você falou, porque você precisa de network, você precisa de colaboração. Como você vai colaborar se você não sabe o que os seus colegas, né, estão fazendo? Então, a ABECOA, ela traz realmente essa importante nisso, na colaboração dos diversos temas e facilita, eu acho que, grandes equipes serem montadas. Isso é muito importante. E a década do oceano
né, deveria ser todos os anos, sempre a década do oceano, né, passado e futuro, porque do oceano vem todo o que a gente precisa, né? A gente precisa preservar realmente eu assisti aquele documentário, né, Seaspiracy, tem muita gente que falou que até parece parar de comer peixe, não deve, né? Eu sei que tem gente que a base, né, da vida é a pesca, tudo, né? Mas tem que ter consciência, né? Então, eu acho que a década do oceano vem para trazer a consciência na preservação dos oceanos, né? Não na conservação. Volto de novo. Temos que preservar, porque já não temos mais condição. E outra coisa, não temos condição e não podemos se achar vamos dizer assim, a pessoa se acha no direito de depredar os animais, né? Então, assim, é uma consciência ambiental total de todos os animais, né? Do oceano e das florestas, né? Eu sei que a década do oceano, mas a gente tem que estar sabendo aí que o meio ambiente, ele é o total, né? E claro que a gente está sempre puxando a sardinha para o oceano, porque somos oceanógrafos, mas lembro que sou bióloga antes. Para finalizarmos, Patrícia, uma mensagem final, então, para o nosso público. Que chique, meu Deus. Gente, é o seguinte, a conscientização é a coisa mais importante. Você realmente ter você ser válido, né? Você validar o que você pensa e passar para as pessoas numa maneira fácil, porque quando a gente conversa com crianças, né, você tem que usar as palavras mais fáceis para eles entenderem. Então, quando você quer passar essa sua mensagem, que ela seja mais fácil para as outras pessoas serem absorvidas. A sociedade que nos ouve, ela às vezes não está totalmente qualificada para entender grandes palavras. Então, eu peço para vocês descomplicarem a ciência de vocês. É isso. Muito obrigado, então. E outra coisa, eu vou te perguntar só uma outra coisa, Ricardo, sobre o congresso da Beco, né? Sabe que vai ter uma palestra de microfósseis, né? A nossa mesa redonda. Com certeza, nós estamos preparando muitas novidades boas para o congresso e, obviamente, micropaleontologia, paleontologia do quaternário é uma das áreas do congresso da Beco. É certo? Isso, querido. Que bom. Muito obrigada, viu, Ricardo, pelo feliz convite. Adorei conversar contigo assim ao vivo. Joia, eu que agradeço, Patrícia Eichler Becker. E seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Exato. Tchau.